nas rodoviárias, nos ônibus, fila de banco, a gente vem pregando o Evangelho do Reino, porque foi uma ordem de Jesus para os seus discípulos. Infelizmente, nós estamos numa geração desobediente a Jesus, que ninguém não quer mais pregar o Evangelho, principalmente o verdadeiro Evangelho, porque para pregar um Evangelho falsificado tem um monte aí, não é, irmão? Mentindo no nome de Deus, enganando o povo, revelando mentira e falsificando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela não tem mistura, ela é pura. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Mas o homem, ele usa da inteligência humana para tudo, para usar tudo para ganhar dinheiro, inclusive a palavra de Deus. Infelizmente, nós estamos na era dos falsos profetas, nós estamos chegando à era do Apocalipse e à era da grande tribulação. Nós estamos chegando no tempo do arrebatamento da igreja e o povo, a maioria, está dormindo o sono da indolência. Aqui o Senhor, Ele colocou uma palavra no meu coração. Eu não sabia que eu ia ser um mensageiro, mas o Senhor, eu tinha preparado uma palavra, pastor, sobre o coração. Lá em Jeremias 17:10, que é o coração limpo. Só que no decorrer do culto, o Senhor disse: não, você vai mandar o meu povo se preparar. Oh, glória! Aleluia! Mateus capítulo 24, versículo 32. Amém? Abra vossas Bíblias, por favor. O Senhor, Ele vai trazer uma palavra, meu irmão. E abra seu coração. A gente estava analisando ali, eu e minha esposa, que você tem um coração como de criança, de Deus sagrado. Só precisa mais compromisso com a palavra de Deus, amém? Mas o Senhor vai ver. Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Quem vai falar é Ele, não é eu não. Mateus capítulo 24, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Amém, igreja? Pode sentar-se em nome de Jesus. Meus amados irmãos, ouvintes da palavra do Senhor, pastores, aleluia, missionárias, obreiros, aqui Jesus, quando Ele falou, olhai para a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que Ele está próximo às portas. Que coisas são essas que Jesus quis se referir? Essas coisas são os sinais que Ele deixou um pouco antes. Aleluia! Os discípulos, eles estavam admirados com a beleza do templo de Salomão, porque naquela época lá em Jerusalém ainda havia o templo de Salomão e era muito bonito a estrutura, muito bem feita aquela construção. E os desadmirados com a beleza do templo, eles foram mostrar a Jesus, achando que Jesus está admirado com coisas materiais. Aleluia! E disseram, aleluia, quando Jesus ia saindo do templo, que eles iam lá para o templo para orar, para adorar a Deus, aí eles iam saindo, aí diziam assim no versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Quer dizer, é como nos dias de hoje,
as pessoas voltaram a ser naquela cegueira espiritual como anteriormente eram os judeus. Aleluia, voltaram àquela cegueira espiritual, as coisas materiais, como aquele povo andava cego, olhando para a estrutura de prédio. Hoje nós podemos ver que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela voltou a ser, aleluia, como os religiosos judeus. Eles admiram mais o templo do que o poder de Deus, do que a presença de Deus. Eles admiram mais o prédio do que a noiva do Cordeiro, que é as pessoas. Eles admiram mais a estrutura desses templos que estão por aí, maravilhosos. Em São Paulo criaram uma cidade mundial. Criaram novamente o Templo de Salomão. E tantos outros templos maravilhosos pelo Brasil. Só que a palavra de Deus, ela vem nos dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por mais bonito que o prédio seja, Deus não está lá. Aleluia! Deus não habita nesses lugares. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele costuma habitar nos lugares mais humildes e mais desprezíveis da terra, que é, aleluia, aquele que o ser humano desprezou, aquele que a sociedade desprezou, aquele que ninguém dá nada. É esse que Jesus se agrada de usar na terra, de habitar dentro. É por isso que o Senhor Jesus, Ele clamou ao Pai, lá em Mateus 11:25, e Ele agradeceu a Deus e disse: graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas aos sábios, instruídos, e revelasse aos pequenininhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, foi do agrado de Deus usar os pequenininhos, usar as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, usar as pequenas para confundir as grandes, usar as coisas ruins e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Mas sabe o que acontece? O povo está cego espiritualmente e ele não consegue ver a verdade, aleluia, que é Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz aqui, ó, que esses pequenininhos precisam estar preparados para o arrebatamento, viu, irmão? Aleluia. Assista até o final da palavra, meu filho. Jesus quer falar contigo. Sim, senhor. É tempo de preparação. Vou falar do senhor, Amém. É porque diz que Jesus estava numa casa velha, assim, aí falou assim, aí os pais dele: onde meu filho está? Eu estou na casa do meu pai, não estou na casa sua. Você está na casa do seu pai? Não, pai, Senhor. Ei. Jesus Cristo. Deus quer fazer de você a casa dele. Agora você tem que abrir a porta, como o pastor pregou no começo. Amém? Amém. Tá bom, deixa eu continuar. Você não quer ouvir, então tá bom. Não é obrigado, não é por força nem por violência. É para quem Deus quer falar. Só ouve a verdade que quer. A verdade é a palavra de Deus. Amém, meu irmão? Que Deus te abençoe. Aleluia. Olha, aqui Jesus está falando sobre os sinais. É para o povo, os sinais do fim dos tempos. Quando os discípulos mostraram a estrutura dos prédios do templo lá de Salomão, a Bíblia diz que Jesus disse: não vedes tudo isso? Jesus replicou àqueles discípulos e disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí quando Jesus está no Monte das Oliveiras, aí os discípulos vêm questionar ele e dizer: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus disse: olhai para que ninguém vos engane. Olha. Amém, pastor? Olhai para que ninguém vos engane. Jesus alertou já os discípulos naquele tempo. Olhai para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e
enganarão a muitos. Aí ele disse: ouvirei de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça. Aí Jesus começa a mostrar os sinais, aleluia, da sua vida. Porque os discípulos perguntaram: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus veio dizer: haverá fome, pestes, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, nora contra sogra. Haverá, aleluia, sinais dos céus, aleluia. E Jesus começa a mostrar os sinais da sua vida. Aí ele começa a profetizar. Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará até dos escolhidos. E nos últimos tempos, aleluia, o evangelho do reino para a comichão dos ouvidos, aleluia, de muitos. E aí Jesus continua mostrando os sinais da sua vida, aleluia. E ele diz, aleluia, muitos, aleluia, se aborrecerão e trair-se uns aos outros, e uns aos outros, aleluia, se aborrecerão, e surgirão falsos cristos e falsos profetas, e enganarão a muitos. Aí nós vindo para esses sinais que Jesus revelou nos dias de hoje, da igreja contemporânea, pastor, aí nós vemos que não existe mais amor. O amor se esfriou no coração de quase todos. A profecia está cumprida. Por que não tem mais amor? Porque é todos divididos. Começa pelo povo de Deus. Cada um no seu, aleluia, templo. Cada um no seu templo bonito, aleluia, no seu prédio, no seu edifício, e muitas vezes dizendo que é a igreja. Ainda chama aqueles prédios de a igreja. Você vai à igreja hoje, só que a igreja é o povo. A igreja não é o prédio. O prédio é um lugar onde o corpo de Cristo, aleluia, os membros do corpo de Cristo, que é o povo, se reúne para adorar a Deus. O rapaz está um pouco confundido. Ele disse: eu estou na casa de papai, eu não estou na sua casa. Primeiro, a casa de papai é nós. É nós, cada um de nós que abriu a porta. Viu, moça? Cada um de nós que abriu a porta. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Aquele que abriu a porta para Jesus. Jesus, confirmando isso, ele disse assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, em João 14. E ele disse: e eu irei para o meu Pai, virei com meu Pai e farei nele morada. Quer dizer, no ser humano, morada, se guardar a palavra de Deus. Aí o arrebatamento aqui que Jesus está, aleluia, falando, é para o povo, para os templos do Espírito Santo, para aquele que foi lavado, remido e pratica boa obra. Que vai ser arrebatado é o povo. O prédio aqui é uma bênção. O Senhor fez aqui para a adoração do Senhor. Mas o templo do Espírito Santo é cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos, olha, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz que se um templo padece, o outro padece junto. Como é que um prédio vai padecer, irmão? Quem padece é o ser humano. Ele que vai passar por enfermidade, por doença, por calúnia, por deformação. É o crente que vai sofrer afrontas. A Bíblia diz que, aleluia, olha para confirmar isso aqui. A Bíblia diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, aleluia, que cada um de nós, cada ser humano que abriu a porta para Jesus, ele entrou na casa e fez morada. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa porta é o coração. A casa é o ser humano. Jesus só entra, como o Senhor falou, se
O ser humano abria a porta, porque ele é educado, abriu o coração. A Bíblia diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Só que a maioria dos seres humanos, ele ama ainda louvores. Ama louvores, é uma bênção quando está louvando. Dá glória, aleluia, pula, tal, mas quando começa a palavra, que a palavra começa a machucar um pouquinho, começa a confrontar o pecado, começa, aleluia, a desventar, aí o oculto e o escondido, aí o caba corre, o caba não quer saber da verdade, sabe por quê? Porque com a verdade que é a palavra, o ser humano é liberto, aleluia, com a verdade que é a palavra, o ser humano, aleluia, ele se fortalece, ele se prepara para morar no céu. O louvor é maravilhoso. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores, mas é a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra. Aí Jesus, ele deixa os sinais. E ele ainda vem mostrando esses sinais, aleluia, e as profecias, e fala que nos últimos tempos, aleluia, o ser humano, ele vai, aleluia, criar, aleluia, pregadores segundo a sua vontade. É o que está acontecendo. Os líderes criaram pregadores para massagear ego. O Senhor vê nos dias de hoje, as pregações de hoje não é para preparar o ser humano para subir para o céu. É para preparar o ser humano para fazer reinos na terra. É um evangelho tão mentiroso de hoje, que Jesus está com vergonha desse evangelho que está sendo pregado em muitos lugares. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Mas esse evangelho aqui, o poder de Deus é isso aqui. Mas o evangelho que estão pregando aí, irmão, não é para salvar ninguém. Nós vemos algumas igrejas, alguns templos, que é preto as paredes e, rapaz, parece aquelas boates quando a gente era do mundo. As luzes azuis ficam brilhando e aquele jovem pulando como se estivesse numa boate. E sai, aleluia, é um negócio não julgando, que quem vai julgar é Jesus, mas estão brincando com o evangelho. Aí Jesus profetiza aqui da frieza do amor, profetiza do comichão nos ouvidos, do verdadeiro evangelho. Aí vai lá para Apocalipse, ele manda João escrever mais algumas profecias, uma do grande rio Eufrates. Apocalipse 16, versículo 12, a Bíblia diz assim que o sexto anjo lançou a sexta taça no grande rio Eufrates e a sua água